Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando para você a resenha do cooperativismo e agronegócio desta sexta-feira. Sexta-feira com muita fé na cooperação. E os principais assuntos do programa de hoje têm a força do cooperativismo. Produção de morango semi-hidropônico elevado do solo facilita o trabalho do agricultor. Governo de Santa Catarina decide adiar aumento do ICMS para defensivos agrícolas. Minuto Cop apresenta as novidades do cooperativismo brasileiro e internacional. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio apresenta novo personagem do campo, Amarildo. Porque, de repente, lá eu sabia que o meu salário que eu estava ganhando já era o salário X que eu ia ganhar. É muito difícil eu ia ganhar muito mais do que estava ganhando. Então eu passei a ver. Eu vou ter que trabalhar tantos anos, podia ter uma casa e cadê minha família, né? Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. A primeira reportagem do programa de hoje vai ser uma dica Epagre sobre o cultivo semi-hidropônico de morango. Cada vez mais os produtores estão suspendendo a plantação. O cultivo fica elevado do solo, o que faz muitos benefícios à planta e também para quem produz. Veja mais detalhes sobre o sistema de produção na reportagem do programa SC Agricultura. Então, meu nome é Evandro Vitor Motter, eu sou extensionista rural aqui do município de Pinhalzinho e hoje na Dica Epagre vamos falar algumas coisas relacionadas ao cultivo de morango semi-hidropônico. Ele é um cultivo suspenso do solo, plantado em sacos cheios de substrato que nós falamos que é o slab, né? E cultivado embaixo de abrigo. São variedades específicas, né, com alto potencial de produção e boa aceitação do mercado consumidor, né? Exigente em tratos culturais, porém ele é bastante produtivo, dando um bom retorno econômico ao agricultor que for implantar esse sistema de produção. É uma alternativa bem interessante como fonte de renda e como alternativa de produção econômica dentro das propriedades rurais. Exigente em mão de obra, mas por outro lado acaba remunerando bem a atividade da família, da agricultura familiar. Esse morango ele é cultivado em substrato, é um substrato específico para a produção de morango, pode ser a partir de turfa, como casca de arroz ou ainda casca de pinos moído. O substrato, por se tratar de um material inerte, então há necessidade do fornecimento dos nutrientes via fertirrigação. Por ser elevado do chão, não tem contato com o solo e, portanto, não pega a água, a umidade do solo, a necessidade do fornecimento da água para as plantas. Além da água, é diluído os nutrientes, os adubos específicos, que são colocados de acordo com a necessidade da cultura e a época em que é aplicado esses adubos, né? O espaçamento no slab é plantado em torno de 15 a 18 centímetros entre plantas, o que dá uma população entre 13 e 15 plantas por metro quadrado de área construída embaixo do abrigo. E a expectativa de produção dentro do ciclo bianual, que essas variedades aqui proporcionam fazer um ciclo de 2 anos de cultivo, é produzir pelo menos 2 kg de morango por planta na média, né? Em relação às variedades cultivadas, aqui no oeste catarinense, nós cultivamos basicamente 3 variedades, o Portola, o Albião e o San Andrés. Embora existem muitas outras variedades consideradas de dias neutros. O que seriam variedades de dias neutros? São variedades que não oscilam a produção durante o ano, ou seja, elas têm uma produção constante desde que ela entrar em produção até ela começar a dar sinais de esgotamento, que daí haveria necessidade de fazer a substituição da planta. E isso dura o período vegetativo produtivo da planta em torno de 2 anos. A questão do abrigo ela é de fundamental importância pelo fato de que são plantas sensíveis às doenças fúngicas e às podridões dos frutos. Portanto, se esse morango tivesse sendo cultivado a céu aberto,
haveria muita incidência de doença e podridão dos frutos, o que provavelmente inviabilizaria economicamente o cultivo dessa fruta. Então ela, por ser bastante sensível às doenças, há necessidade de haver uma proteção. Em havendo proteção, não chove na folha, não chovendo na folha, pode-se diminuir drasticamente, algo em torno de 20% a aplicação de produtos químicos fitossanitários para tratamento de doenças e pragas. E além disso, o abrigo ele permite o agricultor trabalhar aqui, fazer as colheitas que são necessárias, né? O morango está pronto, não pode esperar. Esse sistema de abrigo permite que o agricultor trabalhe independente do dia estar com sol ou com chuva. Então essa seria a vantagem do abrigo. Como principal vantagem desse sistema é a questão da humanização do trabalho, pois o sistema de canteiros normal, a pessoa que for fazer os tratos culturais e a colheita, que são trabalhos diários, ela tem que ficar agachada e isso acaba forçando bastante a coluna. Enquanto que nesse sistema aqui, a gente trabalha numa posição, ergonomicamente falando, mais favorável para os tratos culturais e a colheita do morango, né? Por se tratar de uma cultura que exige conhecimento técnico, a nossa orientação seria que os agricultores interessados em desenvolver esse sistema de cultivo buscassem maiores informações junto aos escritórios municipais da IPAGRE de seus municípios. Depois de 8 meses de angústias, de um interminável enfrentamento, eis que o governo catarinense abriu a guarda e decidiu ouvir o setor do agronegócio. Em pauta, a bomba criada com a tributação de ICMS nos defensivos agrícolas. Mas o bom senso prevaleceu. O diálogo falou mais alto e a taxa foi suspensa. Pelo menos por enquanto, como mostra o programa Cooperativismo em Notícia. 3 homens e um destino. A defesa da agricultura catarinense. José Zeferino Pedroso representando os produtores, José Walter Dresch os trabalhadores rurais e Cláudio Poste as cooperativas agropecuárias são os personagens por trás de uma difícil e delicada negociação com o governo que queria taxar, de uma hora para outra, os defensivos agrícolas. Algo de 0 para 17%. Foram quase 8 meses de apreensão até que Carlos Moisés, o governador, se dispusesse a negociar. E ao ouvir os argumentos do agronegócio, decidiu suspender a taxação até o final do ano e depois discutir uma regra de transição. Apesar de momentânea, foi uma vitória do setor. Nós fomos com essa intenção e nós temos que agradecer à imprensa, particularmente a imprensa vinculada ao nosso setor, e que abraçaram a nossa causa e deram tanta ênfase para esse diferencial que nós iríamos sentir na carne, o produtor do nosso estado, que o governador nos recebeu, embora tivesse já um plano pré-concebido, mas nós conseguimos, ao menos, levar as situações que estamos vivendo hoje até 31 de dezembro. Considerado o estado da pequena propriedade rural, onde 90% dessas unidades estão dentro do sistema da agricultura familiar, Santa Catarina poderia perder seu status de financiador do estado. Hoje, 30% do PIB e 70% das exportações têm o DNA do agronegócio. Parece que o governador entendeu o recado. Se comprometeu a implantar a medida provisória, retroativa, inclusive, para 1º de agosto, que era a nossa reivindicação, para até 31 de dezembro. E a partir dali, praticar uma alíquota diferenciada conforme o grau de toxicidade dos nossos defensivos agrícolas e que, no meu entender, dá uma janela, né, para a gente negociar ainda melhorias dentro dessas janelas e atende, pelo menos, a grande maioria dos nossos insumos ou nossos defensivos que são usados, né, na nossa prática agrícola. A alíquota gradativa, onde os defensivos com maior toxicidade terão taxação diferenciada, ainda será objeto de análise pelo colegiado do agro. Mesmo assim, o setor permanece vigilante. Não quer ser surpreendido por outras decisões intransigentes. Nós estamos aqui
em alerta, cuidando direitinho dos nossos sindicalizados, dos nossos cooperados, das pessoas que estão ligadas a nós, e no momento que necessário for, certamente daremos um grito a eles e poderemos seguir por outro caminho, com certeza. Não é essa a nossa intenção agora nesse primeiro momento, mas isso não se descarta que em ações futuras em que o direito dos trabalhadores, a situação dos trabalhadores do setor produtivo estiver ameaçado, junto com eles nós estaremos lá fazendo a nossa ação. Se o objetivo era usar o diálogo para derrubar as diferenças, o encontro sepultou o viés ideológico, dando vitória à ciência agrícola. Fique ligado nos assuntos que teremos depois do intervalo comercial. Minuto Cop apresenta as novidades do cooperativismo brasileiro e internacional. Quadro Gente que Fez e Gente que Faz o Agronegócio apresenta novo personagem do campo, Amarildo. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual. Essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. A Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, apresenta semanalmente um programa de informações sobre as novidades do cooperativismo no Brasil e no mundo. Vamos acompanhar hoje o programa veiculado na semana de 8 a 14 de setembro. Fique ligado no Minuto Cop. Vamos falar de política? Depois de conversar com vários deputados e com apoio da Frencop, apresentamos uma emenda à reforma tributária. O nosso objetivo é garantir uma cobrança de tributos realmente adequada à realidade das nossas cooperativas. Agora um tema internacional. Uma comitiva da ONU esteve aqui para conhecer o nosso trabalho. E essa visita tem um motivo especial.
A Casa do Cooperativismo será sede de um evento sobre a Agenda 2030 e 2 dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 8 e 9. Fiquem ligados às nossas redes para saber mais sobre isso. Olha que legal, vocês pediram e ele voltou. O Cooperativismo nos Tribunais, nossa news que mostra tudo o que acontece no Judiciário e afeta as nossas cooperativas, está de volta. E como acontece todas as sextas-feiras, hoje é o dia do quadro Gente que Fez, Gente que Faz o Agronegócio. O jornalista Sebastião Garcia vai trazer mais um personagem do campo que faz a diferença e tem uma história para contar. Vamos ver que história é essa. Gente que fez e gente que faz o agronegócio. Oferecimento Sistema Faesc Senar, unindo a classe produtora rural. Eu estou num pequeno município da região oeste de Santa Catarina. Lacerdópolis é o nome. Uma homenagem a Jorge Lacerda, que foi governador do estado na década de 50. Lacerdópolis tem pouco mais de 2.000 habitantes. E foi aqui, nessa localidade, que a gente conheceu o Amarildo, um jovem produtor rural que já trabalhou na cidade, mas que decidiu voltar e transformar esse lugar. Eu vim de volta e começamos, tipo assim, não vamos dizer do zero, mas começamos de lá de baixo, aos pouquinhos, né? Amarildo diz que é do tempo do arado e do boi, do tempo da enxada. Tinha uns 6, 7 anos quando a família se mudou para essa propriedade. Ele lembra bem. Os pais dele, o seu Euclides e a dona Lourdes, então, nem se fala. Não era assim tudo bem organizadinho, não tinha muita renda e a gente sofria bastante também. Seu Euclides plantava milho, tinha umas vaquinhas de leite e já trabalhava com suínos. Tinha só umas 10 matrizes. Com o tempo, sabe, vem as exigências, assim, vamos passar para uma empresa, vamos produzir leitão, passamos para 30 criadeiras, daí já era muito pouco. E pegamos bem na época da crise, uma crise braba, daí onde que foi que decidimos parar com a criação de suínos e investir mais com gado de leite. Amarildo sempre gostou do campo, mas descobriu na juventude que tinha habilidade para uma outra profissão, a de mecânico. Aí ele fez um curso e foi trabalhar na cidade. Fiz um ano de curso mecânica automotiva, né? Daí foi que onde sou pai, é isso mesmo que eu vou seguir. Na cidade, ele conheceu a Andréia e se casaram. Os dois trabalhavam fora, pagavam aluguel. O que eu ganhava, que a André ganhava, não era assim aqueles empregos, né? Então o nosso salário ia dar o quê? Para aluguel e comer. Amarildo tem uma irmã, que também foi para a cidade. Seu Euclides e dona Lourdes ficaram sozinhos no campo. 11 anos atrás, seu Euclides ficou doente. Amarildo não pensou 2 vezes. Como estavam só eles na propriedade, disse, não, vamos ter que cuidar deles, não vamos deixar eles sozinhos, né? Foi como um remédio para o seu Euclides, que lembra bem o que disse para o filho. Se quiser voltar a trabalhar na lavoura, as portas estão abertas, pode vir a hora que quiser. Na propriedade estava tudo como antes, mas aí, com mais uma família, Amarildo entendeu que precisava mudar. Quando que eu saí, meu pai e mamãe conseguiram manter o que tinha, né? Não diminuíram nada. A lavoura continuou, aquelas 10, 12 vaquinhas de leite continuaram. Disse, agora nós vamos ter que tomar um outro rumo, temos que viver a fazer alguma coisa aqui. A primeira opção foi trabalhar numa oficina perto de casa e nos fins de semana ajudar nas atividades aqui. Ele não tinha recursos ainda para mudar o que precisava na propriedade. Comprar gado, a mudar a sala de ordenha, construir o galpão. Amarildo buscou recursos, apoio técnico, parcerias. Começava aí a transformação na propriedade. O que acontece? Deus técnico não. A melhor coisa é você levar vocês a conhecer outros produtores que já tem. Nós vamos até auxiliar e você vai ver qual a tua melhor maneira. Buscando a melhor maneira, Amarildo se superou. Nos 19 hectares, ele e a família plantam milho, fazem silagem, mantêm pasto para o gado de leite e cuidam de uma granja com capacidade para 600 animais. Os leitões são criados aqui no sistema de terminação. Na atividade leiteira, o plantel é de 30 vacas, entre 22 e 25 ordenhando. Formamos sala de ordenha, um monte de coisa, troca de resfriador, bota canalizada, tu tem que buscar, né? Esse baracão que eu faço a oração em guarda o milho era diferente, era aquele paiol antigo, sabe, né?
Já estava bem velhinho, ruim, disse, não, vamos acabar reformando. E assim. Hoje o que a gente vê logo que chega na propriedade é só um sinal das mudanças. Todas as instalações e procedimentos aqui são devidamente identificados. Ferramentas, medicamentos, rações, todo o lixo é reciclado. E nesta sala, mais isolada e protegida, ficam os produtos que exigem controle ainda mais rigoroso. Aqui é onde que eu guardo os agrotóxicos. Como vê, é um lugar bem isolado, né? Onde nem animais, crianças chegam a ter contato, né? Ele é isolado, identificado com agrotóxicos. E aqui eu guardo para não ter problema nenhum. Na sala de ordenha, chamam a atenção as adaptações feitas pelo Amarildo. Com pouco investimento, ele criou um mecanismo para facilitar o trabalho e garantir bem-estar aos animais. Se tiver uma vaca só ordenhando ou duas, eu fiz ele com regulagem ajusta, né? Se as vacas são maiores, então eu abro um pouco mais para cá, né? E se pegar vacas um pouco menores, que precisam de menos espaço, simplesmente sem judiar do bichinho, né? O sistema de controle de ração no coxo também foi adaptado por ele. Fiz em madeira, né? Eu não tinha dinheiro para comprar ele em tubo galvanizado. Ele funciona da mesma maneira, né? Eu deixo aberto, ordenho a vaca, ela vem aqui por conta e ela entra no seu lugar. Daí depois que estiver no lugar, né? Eu venho aqui e trato ela conforme ela merece. O controle segue na granja. As baias têm grades no piso que impedem o contato dos animais com os dejetos. E o sistema de trato mantém o coxo sempre limpo depois que os animais se alimentam. Aqui eu regulo, né? A quantidade da ração é aqui, ó, né? E fecha com ainda depois daqui eu confiro com a balança. A organização nas instalações, o cumprimento de normas ambientais, de gestão, de bem-estar e uma série de outros critérios que o Amarildo adotou na propriedade garantiram a ele um destaque entre os produtores rurais. Em 2018, Amarildo ganhou a certificação como Propriedade Rural Sustentável. Esse é um reconhecimento de um programa desenvolvido pela Aurora Alimentos em parceria com o Sebrae de Santa Catarina, que envolve cooperativas, técnicos e produtores rurais dispostos a mudar, como o Amarildo. A cooperativa vieram me convidar, você está disposto a participar? Eu disse, eu tenho interesse, né? Só que eu vi que tinha muita coisa para mudar aqui, né? Eu reuni a família, vamos tentar certificar a propriedade, né? Para agregar mais valor, que a partir do momento que você consegue essa certificação, você começa a ganhar mais por cabeça e incentavos de leite. Foi isso que incentivou, não é simplesmente você ter a certificação, eles acabam valorizando mais. Além da certificação, Amarildo ganhou 2 prêmios pelo trabalho que faz. Produtor Destaque Aurora em 2018 e Melhor Produtor pela cooperativa em que é associado. Eu recebi o prêmio de melhor produtor em 2017 da Colácia, com melhor conversão alimentar do ano de 2017. A conversão alimentar é a relação entre o consumo do animal e o ganho de peso. Amarildo diz que segue a chamada tabela técnica para ter melhor controle. De nada adianta você ir tratar de qualquer jeito, né? Então você tem a tabela técnica para você seguir. E a partir disso, claro, que tudo depende de vários setores. Tem que vir um leitão de boa qualidade, né? Com uma boa sanidade, não ficar doente. Daí, a partir daí você faz a tua parte, você medica certinho, você trata. Os prêmios, certificados, o reconhecimento se devem à iniciativa e ao esforço do Amarildo e da família. E as parcerias também. Amarildo é associado à Colácer, a cooperativa dos suinocultores de Lacerdópolis. A propriedade Colácer, é uma parceria, é um depende do outro. Claro, aqui vem a matéria-prima, né? Mas não seria nada disso de nós se não tivesse eles para industrializar. Então, eu digo que é uma parceria. A volta do Amarildo ao interior deu vida nova aos pais e mais qualidade para a família dele. Aqui nasceram a Ana Alice e o Arthur. Uma alegria para a bisavó também, a dona Londina, de 90 anos. Os pais dele ajudam na atividade ainda, mas tem o dia bem mais tranquilo agora. Eu cuido do jardim, cuido da horta, faço comida. Eu tenho a mãe, que nós estudamos muito bem também, e com as criançadas ali também brinquemos. Fizemos um pouco de tudo, mas é bem legal aqui. Amarildo ainda gosta de mecânica, mas a antiga profissão virou um hobby. Tanto é, tem uma salinha aí que eu montei uma oficininha para mim de vez em quando, quando chove, dá vontade de ir lá e dar umas marteladas, fazer uma soldinha aqui, outra ali. A experiência na cidade faz parte agora da história do Amarildo. Foi importante no tempo certo e na medida certa. E teve seu valor também. Aí eu vi os dois lados, né?
os dois lados da moeda, né? Porque, de repente, lá eu sabia que o meu salário que eu estava ganhando já era o salário X que eu ia ganhar. É muito difícil eu ia ganhar muito mais do que estava ganhando. Então eu passei a ver, eu vou ter que trabalhar tantos anos para um dia ter uma casa e cadê a minha família, né? Na minha cabeça era trabalhar vou trabalhar na propriedade rural, é o que eu gostava. A coragem para investir é o primeiro desafio da transformação, diz o Amarildo, como uma lição do que viveu. Depois é preciso trabalhar, trabalhar e sonhar, porque quem faz, merece. Pretendemos envelhecer aqui, já temos plano, né? Que de repente até para o ano que vem começar a casa nova, que é um sonho que nós temos, né? Que estamos buscando junto, né? Para a família inteira, né? É fazer uma casa nova, né? Não é só pensar em valor material, né? Você tem que se sentir bem, fazer uma coisa que você gosta, que você quer, então é nosso sonho. Agora, a partir de agora, o nosso sonho é buscar isso bem. Até nem imaginei que um dia possa ver a nossa propriedade assim. Estamos muito orgulhosos mesmo. Isso aqui virou um céu para nós, meu Deus. Agora tá tudo bem modificado, né? Fica mais bom, né? Eu sinto orgulhoso de dizer hoje eu sou um produtor. Antigamente tinha vergonha. Hoje não, hoje eu falo com orgulho. Eu sou um produtor rural, eu sou um empresário rural. Estímulo à educação profissional, contribuindo para o crescente desenvolvimento da produção sustentável, da competitividade e de avanços sociais no campo. Essa é a missão do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar Santa Catarina. O Senar Santa Catarina atua com o objetivo de organizar, administrar e executar o ensino de formação profissional rural e da promoção social dos produtores e trabalhadores rurais e seus familiares. Atuamos em treinamentos em diferentes cadeias produtivas do agronegócio. Procure o Sindicato Rural da sua região ou acesse os cursos disponíveis no site www.senar.com.br. Quando os jovens decidem ficar no campo, eles sabem que a profissionalização das atividades é o caminho para o sucesso. O nosso resenha de hoje termina aqui. Um bom final de semana para você, para sua família e até semana que vem.